E se o maior obstáculo para criar uma verdadeira obra-prima não for a falta de talento, mas sim saber teoria musical demais? Nossa, essa é daquelas provocações que dão um nó na nossa cabeça logo de cara, né? Exatamente. É uma ideia que vira do avesso tudo o que a gente costuma pensar sobre o aprendizado. Porque, bom, quando pensamos em buscar uma educação formal, tem sempre aquela expectativa reconfortante de tipo uma transformação garantida. Uhum, aquela ilusão de causa e efeito, certo? Sim, sim. Pensa naquela velha metáfora da cozinha industrial. Imagina alguém que decide reformar a casa, gasta fortunas instalando fornos de última geração, compra aquele conjunto de facas de chefe em aço damasco, e aí, de forma quase mágica, a pessoa espera que pratos dignos de estrelas Michelin comecem a sair daquelas panelas. Como se a simples posse da ferramenta fosse, bom, o suficiente para garantir a genialidade do resultado. Pois é, a posse parece garantir o resultado. E isso nos traz ao núcleo do nosso mergulho investigativo de hoje. Nós vamos dissecar um material fascinante que é centrado no estudo criatividade musical, da intuição ao ofício. Um material riquíssimo, por sinal. Muito. E a nossa missão hoje é descobrir o que uma graduação em música ou um qualquer treinamento artístico rigoroso realmente ensina sobre o ato de criar. E também o que essa mesma instituição esconde, sabe? Ou até mesmo suprime. E vale ressaltar para quem acompanha a nossa análise que, mesmo que o universo da música pareça distante da realidade de alguns, essa dicotomia é absolutamente universal. Com certeza. A tensão entre dominar uma técnica super rígida e, ao mesmo tempo, manter aquela intuição livre para inovar é o grande desafio em qualquer área de atuação. Exato. E para estabelecer bem as fundações dessa análise, é crucial esclarecer que o texto-fonte não adota uma postura, sabe, cínica ou anti-acadêmica. Certo, não é um ataque à faculdade. Não, de forma alguma. A intenção não é demonizar o estudo formal. Como eu li e reli nas nossas notas, o estudo é brutalmente honesto ao separar a fantasia da realidade. Ele evidencia o que o sistema educacional de fato consegue entregar. E como a absorção desse volume gigantesco de regras afeta a mente de quem cria, né? Isso, ele mostra como essa carga histórica altera para sempre a arquitetura mental de quem produz arte. Certo, vamos desempacotar isso. Porque eu sinto que existe um equívoco monumental sobre o próprio propósito da universidade. Antes da gente apontar o dedo porque falta numa faculdade de música, o material nos força a encarar para que, afinal de contas, essa instituição foi desenhada. E o texto analisado é muito incisivo nesse ponto. A graduação em música, ela não foi arquitetada para ensinar alguém a ter imaginação. O que, parando para pensar, faz todo o sentido do mundo. Sim, o propósito primordial da estrutura acadêmica é a preservação e a organização de um conhecimento sonoro. Um conhecimento que foi acumulado a duras penas ao longo de muitos séculos. Uhum. A academia ela serve para codificar tradições, garantir que a comunicação entre os músicos seja eficiente e criar um repertório cultural unificado. Ela é, na verdade, uma guardiã da linguagem, não é uma fábrica de inspiração. Essa palavra linguagem me fez pensar numa imagem muito clara quando eu estava preparando o roteiro. A educação formal seria essencialmente o equivalente a entregar o dicionário mais completo do planeta para um aspirante a escritor. Nossa, sim! Uma analogia perfeita. Pois é, imagina um manual exaustivo de gramática, a etimologia de cada palavra possível, as regras invioláveis da sintaxe. O indivíduo passa a ter, tipo, o cosmos inteiro do vocabulário ali nas mãos. Mas o dicionário jamais vai escrever a poesia por conta própria. Exato. Ele fornece as palavras, mas a urgência de dizer alguma coisa, aquela dor ou a alegria que formam o poema, isso precisa emergir de uma fonte completamente externa ao livro. O que é fascinante aqui é que essa analogia do dicionário ilustra perfeitamente o núcleo do argumento do estudo. Porque não é um defeito, né? Não, não é. A ausência de uma disciplina chamada tipo Como ter ideias brilhantes não é uma falha no currículo acadêmico, porque a promessa do currículo sempre foi ser o dicionário. E um dicionário incrível, vamos ser justos. De uma riqueza imensurável quando a gente compreende a verdadeira função da instituição.
A cobrança por algo que ela nunca se propôs a entregar simplesmente desaparece. O foco do aluno passa a ser o domínio consciente desse vocabulário. O que nos leva a uma transição bem natural aqui. Hum. Porque se o objetivo é entregar o vocabulário, como que isso é estruturado na prática? Como assim? Tipo, quando o aluno abre essa tal caixa de ferramentas que a academia dá, o que ele encontra lá dentro que de fato explica o fenômeno sonoro? Ah, entendi. Bom, o material-fonte organiza esse conhecimento técnico em 3 grandes pilares. E o primeiro deles é a harmonia. Harmonia. Mas não no sentido poético, certo? Não, de jeito nenhum. Não é a harmonia como um conceito abstrato de paz e amor. É como uma ciência mecânica do som mesmo. Na graduação, o aluno estuda o campo harmônico e as famosas funções harmônicas. Tônica dominante. Subdominante, exato. O aluno entende como os acordes se relacionam através da física pura e da percepção auditiva humana. E como isso afeta o ouvido mecanicamente. Sim. Porque, lendo o texto sobre tônica e dominante, sou quase como uma engenharia acústica para mim. E de fato é. É uma forma de engenharia emocional baseada em acústica. Olha só, a tônica é o porto seguro. É aquela frequência fundamental que dá ao nosso cérebro a sensação de repouso absoluto. É a sensação de chegar em casa, né? Perfeito, é o chegar em casa. Em contrapartida, a dominante é construída em cima de intervalos dissonantes. São frequências que literalmente, fisicamente, entram em atrito matemático umas com as outras no ar. Caramba! E o cérebro percebe isso. Percebe e odeia. Percebe e odeia. O ouvido humano rejeita esse atrito de forma instintiva, então a gente passa a desejar, quase que fisicamente, que a música retorne para a tônica. Para dar aquele alívio. Isso, a harmonia, ensina o aluno a manipular essa tensão e esse relaxamento. Ensina o porquê de um acorde suspender a respiração de uma plateia e o porquê de outro acorde trazer o alívio. Fascinante. Mas, bom, a harmonia sozinha é só uma paisagem estática, não é? Ela é uma fundação. Ela dita a temperatura da sala, mas não é, sabe, aquilo que as pessoas assobiam enquanto andam na rua. Verdade, ninguém assobia um acorde de sétima diminuta do nada. Pois é. Então, como a academia lida com a linha de frente da música, que é a melodia? A melodia é justamente o segundo pilar. Aqui, o foco muda para a lógica interna de uma linha cantada. A faculdade ensina a analisar a distância matemática entre as notas, os famosos intervalos. Certo. Ensina também o fraseado, que é a forma como uma linha melódica respira e interage com o silêncio, e mostra como uma melodia se entrelaça com a harmonia que está rolando no fundo. Como descobrir que aquele tema icônico de um filme não saiu do nada, né? Exato! Revela que uma grande melodia nunca é fruto de um acaso místico. Há um rigor matemático escondido sob aquela emoção que a gente sente. Só que, lendo as notas, o estudo levanta uma bandeira vermelha enorme bem aqui. Porque a sensação que dá é que a academia está apenas dissecando um sapo na aula de biologia. Uma autópsia sonora. Isso. O aluno entende perfeitamente como os órgãos do sapo funcionam, mas ele não consegue soprar vida de volta na criatura. A teoria parece maravilhosa para oferecer a autópsia da música, mas falha em dar o sopro de vida. É uma crítica muito válida, porque a teoria fornece exatamente isso. Métodos extraordinários de análise. O estudante vira um mestre em desmontar o motor de um carro em 1000 pecinhas para entender a função de cada engrenagem. Uhum. É saber como um pistão funciona não significa de forma alguma que a pessoa terá a intuição necessária para desenhar um modelo de carro totalmente inédito. O estudo reitera muito isso. Essas disciplinas dão um polimento à ideia, mas não geram a ideia. O que nos leva ao terceiro pilar apontado pelo texto. E esse me parece ser o grande trunfo prático da educação formal. A forma musical. Ah, a forma é onde a mágica acontece na prática. Porque, pensando bem, mesmo que alguém tenha uma melodia arrebatadora na cabeça, tipo 10 segundos geniais, como a pessoa transforma isso em algo que segure a atenção de alguém por 4 minutos inteiros? É aí que a academia brilha. A forma é o estudo da arquitetura no tempo. Estamos falando das grandes estruturas clássicas, como a sonata, o rondô, as formas ternárias. E trazendo isso para a música popular de hoje, Na música popular contemporânea, isso se traduz naquela engenharia psicológica por trás do verso,
do refrão e da ponte. O estudo até destaca uma frase ótima: a maior lição que um compositor tira da forma é que uma música precisa se sustentar no tempo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, olhando mais de perto para essa engenharia psicológica, faz todo sentido. O verso constrói aquele contexto, a tensão narrativa. Sim, ele prepara o terreno. E aí o refrão entrega a explosão de dopamina que o cérebro estava aguardando ansiosamente. E a ponte funciona quase como um limpador de paladar, num restaurante chique, não é? Exatamente isso. Ela quebra a fadiga auditiva. Porque se o cérebro ficasse apenas ouvindo o loop de verso e refrão infinitamente, o tédio seria inevitável. Então a academia mapeia as necessidades neurológicas de quem escuta. Ela ensina o compositor a arquitetar a obra para satisfazer essas necessidades. O objetivo da forma é conduzir o nível de atenção e o estado emocional sem deixar a peteca cair. É o que separa um rascunho de uma obra de arte acabada. Sem dúvida. Mas peraí, tem um paradoxo gigantesco aqui. Ouvindo essa sua descrição detalhada de regras acústicas, atrito de frequências e arquitetura de dopamina, a lógica me levaria a uma conclusão quase inevitável. Lá vem. Qual conclusão? Bom, se um aluno absorve integralmente todo esse maquinário, compreende as funções harmônicas absolutas e a arquitetura da forma sonata, ele não deveria ser capaz de gerar obras-primas infinitamente? Como se fosse um algoritmo perfeito? Seria o sonho de todo mundo, né? Pois é. Se sabemos exatamente os botões psicológicos que precisam ser apertados, por que a teoria, no fim das contas, apenas organiza as notas e falha miseravelmente em criar algo do zero? A dedução é super tentadora, mas ela bate num muro de concreto. Porque a teoria musical, em sua própria essência, é uma ferramenta construída a posteriori. A posteriori. Ela vem depois. Exatamente. Ela foi desenvolvida para observar e justificar um fenômeno sonoro somente depois que o ser humano já o trouxe à existência. Ah, entendi. A teoria explica o que já existe. Isso. A matemática musical explica com perfeição a ressonância de uma corda de violão, mas cá entre nós, uma fórmula no quadro negro não acorda no meio da noite sentindo saudade. Sensacional essa imagem. Uma progressão de acordes não sente melancolia, raiva ou paixão. A criação exige uma intenção humana imperfeita. Se a intuição inicial não estiver lá, você tem apenas um exercício intelectual totalmente oco. E essa ausência de intenção humana, ela nos empurra direto para o grande buraco negro dessa discussão. Se a teoria é espetacular em organizar ideias já existentes, o que acontece quando o tanque seca? Aí o bicho pega. O que acontece no dia em que não há um pingo de intuição para ser organizada? Entramos no território do que o estudo chama de ponto cego acadêmico. E o material base é muito contundente sobre o que a faculdade não ensina, né? É um ponto cego de proporções imensas. A primeira e mais gritante lacuna, segundo o texto, é a incapacidade sistemática de ensinar o aluno a lidar com o bloqueio criativo. Nenhuma matéria sobre isso no currículo? Nenhuma. Não existe uma disciplina de 4 créditos sobre como enfrentar a síndrome do impostor ou como navegar por aquela insegurança esmagadora que sempre acompanha o ato de tirar algo do nada. É verdade. A estrutura formal não ensina o indivíduo a aceitar que produzir obras medíocres ou francamente ruins é um estágio obrigatório. É necessário produzir o ruim para limpar os canos mentais, sabe? Até que as obras boas comecem a fluir. O que me remete a uma analogia paralela àquela do dicionário que a gente falou. Fazer uma graduação inteira e depois travar completamente diante da página em branco é como aprender toda a física, a termodinâmica e a aerodinâmica de como uma bicicleta se mantém em pé. Entende a angulação perfeita do guidão, mas nada, absolutamente nada desse excesso de informação intelectual prepara o corpo da pessoa para o pânico visceral do desequilíbrio quando ela senta no selim pela primeira vez. Nossa, perfeito. A teoria da gravidade não alivia o medo de ralar o joelho no asfalto. Lidar com o fracasso, com o tombo, isso só se aprende na vivência bruta da arte. Isso levanta uma questão importante, porque o grande perigo, como o estudo alerta, não é só que o ambiente formal falhe em ensinar sobre a frustração. O pior é que ele ativamente agrava o problema. Ele piora a situação. Muito. E esse é o segundo ponto cego. A asfixia da identidade artística.
O currículo inunda o estudante com séculos e séculos de referências de gênios incontestáveis. Técnicas puristas, quase sempre ancoradas naqueles padrões clássicos europeus. Beethoven, Mozart, Bach. Isso. Só que a identidade de quem cria nasce do caos do mundo real. Ela emerge das contradições pessoais, do bairro onde a pessoa cresceu, das decepções amorosas, das imperfeições. A identidade, bom, ela simplesmente não brota da memorização de pautas impecáveis. O que nos leva, inevitavelmente, ao terceiro e mais destrutivo ponto cego apontado no texto: a supressão sistemática da própria intuição. Porque o mecanismo pelo qual isso acontece é assustador. A academia, afinal, está desenhada para ranquear e avaliar os alunos, certo? Esse é o núcleo do problema. Para dar uma nota, para avaliar, a instituição precisa desesperadamente de métricas, objetivas. Ela tem que estabelecer o que é certo e o que é errado, segundo a tradição. Uhum. O resultado psicológico dessa dinâmica de prova e nota é que o cérebro do estudante sofre uma reconfiguração drástica. Ao invés de operar num estado de fluxo livre e intuitivo durante a composição, a mente é empurrada prematuramente para um estado crítico. Um estado editorial. Exatamente editorial. O indivíduo começa a analisar, julgar e censurar cada nota no momento exato em que ele tenta conceber a nota. Meu Deus, isso soa como tentar pisar no acelerador e no freio do carro ao mesmo tempo. E o motor engasga. A instituição, que teoricamente existe para libertar e expandir os horizontes do aluno, acaba construindo uma jaula inteirinha, feita de perfeccionismo e medo terrível de errar. O impacto numa mente criativa pode ser devastador. Cria-se um medo paralisante de ousar e uma dependência doentia da validação teórica. Alguém tem que dizer que está teoricamente correto para a pessoa se sentir segura. Pois é, e mentes que antes da academia eram fluidas, caóticas e super brilhantes podem, ironicamente, desenvolver bloqueios crônicos. Simplesmente porque não conseguem mais silenciar aquela voz do professor imaginário apontando regras enquanto tentam compor no quarto de casa. É um paradoxo muito perturbador. Então, o que tudo isso significa? Diante de tudo isso, a educação formal se revela uma verdadeira faca de dois gumes, com um fio afiadíssimo de ambos os lados. Com certeza. Para quem está trilhando esse caminho criativo, como distinguir o momento em que esse conhecimento todo atua como um trampolim que vai te lançar para o alto e o momento em que ele vira uma âncora de chumbo te puxando para o fundo? Felizmente, o texto fornece diretrizes muito claras para navegar essa dualidade. Vamos começar pelo lado luminoso. O trampolim. O trampolinho. Ele acontece quando a teoria é buscada por alguém que já possui uma prática intuitiva estabelecida, sabe? Mas a pessoa sentiu que bateu no próprio teto de vidro. Como assim? Imagina aquele músico autodidata, que cria tudo de ouvido, tira melodias lindas, mas de repente ele quer orquestrar aquilo para 30 instrumentos. Ele percebe que precisa de uma nomenclatura clara para se comunicar com a orquestra, entende? Ah, claro. Ele precisa da linguagem. Nesse cenário, a educação formal expande a visão. A teoria é mantida estritamente no seu papel de ferramenta. Ela serve à intuição, não o oposto. Certo. E o lado sombrio, a âncora? A teoria funda o criador quando ela assume a cadeira do motorista. Isso ocorre quando o artista tenta compor da maneira correta em vez da maneira autêntica. Tentando gabaritar a música. Isso. Imagina alguém que encontra uma sequência de acordes super estranha, mas que soa incrivelmente emocionante para ela. Só que aí ela decide apagar tudo do papel, rasgar, porque percebe que aquilo fere uma regra de condução de vozes lá do século XVIII. Matou a música. Matou. Quando a análise intelectual ganha poder de veto sobre a resposta emocional genuína, a arte morre. O processo deixa de ser uma expressão visceral e passa a ser só um frio exercício de obediência. Levando essa constatação às últimas consequências práticas, será que o peso esmagador da teoria pode, arruinar de forma permanente um talento natural? A gente corre o risco real de educar o talento para fora da pessoa, pasteurizando alguém que seria um gênio intuitivo. Se conectarmos isso ao quadro geral que o material traz,
Ele admite que o risco de engessamento é real e, infelizmente, muito comum. Mas a boa notícia é que não é irreversível. Ufa! A solução que o texto apresenta resolve esse paradoxo através de um fluxo de trabalho altamente disciplinado. É o caminho ideal para lidar com esse peso, e ele se divide em 3 estágios vitais: E quais são? intuição, técnica e liberdade consciente. Essa tríade funciona na trincheira do dia a dia, para quem está com a mão na massa. A regra número 1 é inegociável. A intuição sempre dá o primeiro passo. No momento inicial da criação, os sensores internos precisam ser desligados. Você deixa a emoção derramar no instrumento sem amarras, sem julgamento, cometendo erros de propósito até. Certo, deixa fluir. O segundo passo, a técnica, só entra em cena depois que o rascunho emocional já existe. É a fase da lapidação intelectual. Aí sim você chama o professor imaginário. Exato. Aí todo aquele conhecimento de forma, harmonia e desenvolvimento é convocado para organizar, aparar as arestas e dar estrutura àquela ideia que era selvagem. E a terceira fase? Essa tal de liberdade consciente. Esse é o ápice do amadurecimento artístico. A liberdade consciente ocorre quando o artista domina o dicionário inteiro. Ele conhece intimamente por que as regras existem e como elas funcionam. Então, ele decide violar uma regra específica. De propósito. De propósito. Não por ignorância, mas por um profundo propósito expressivo. É a diferença abissal entre alguém que desafina porque não tem controle das cordas vocais e alguém que desafina uma nota milimetricamente de propósito para, sei lá, transmitir a dor cortante de uma perda na letra da música. Nossa, essa distinção é fenomenal. É literalmente a diferença entre se perder na floresta porque você não sabe ler um mapa e olhar detalhadamente para o mapa, entender exatamente onde fica a estrada asfaltada e decidir conscientemente abrir um atalho pelo mato porque a vista ali vai ser muito mais interessante. Maravilhoso. Sintetizando todo o escopo do estudo, um treinamento formal rigoroso, seja música, artes plásticas ou até áreas mais técnicas, funciona como o mais formidável dos mapas. Uhum. Ele te entrega um vocabulário infinito e a sabedoria acumulada por gerações. Contudo, ele é incapaz de ditar para onde a bússola interna do indivíduo deve apontar. O destino é o artista que escolhe. Sempre. O estudo nos deixa uma diretriz de ouro. Para quem atravessou as portas do ensino formal, o dever é assimilar o que solidifica o ofício e ter a ousadia implacável de descartar tudo aquilo que paralisa o instinto. E para quem nunca foi para a academia? Para aqueles que nunca pisaram num conservatório, não deve haver complexo de inferioridade. A necessidade humana de transformar o caos emocional em arte é infinitamente mais antiga do que o primeiro livro de regras. Para coroar essa nossa análise, eu separei a frase do texto base que cristaliza tudo que foi discutido de forma bem lapidar. O autor decreta: compor não é provar que você sabe música. É provar que você sente algo e conseguiu transformar isso em som. Essa é a verdade absoluta. A teoria só existe porque antes dela houve uma urgência emocional que alguém precisou colocar para fora. O sentimento sempre terá precedência sobre a técnica. E isso nos puxa direto de volta àquela nossa imagem inicial da cozinha. A academia pode muito bem fornecer a cozinha industrial mais cintilante e equipada do planeta. Ferramentas que cortam com precisão atômica. Uhum. Mas a fome, aquele desespero vital e a vontade incontrolável de inventar um sabor que o mundo ainda não experimentou, isso tem que emergir de dentro de quem assume os fogões. E isso nos conduz a uma provocação final. Uma provocação até um pouco desconfortável, eu diria. Bem desconfortável para quem chegou até aqui. Porque o material sugere, nas entrelinhas, que os maiores mestres são justamente aqueles que descobriram o segundo exato de rasgar o manual. E ignorar a norma. Exato. Então, considerando que a finalidade última de se dedicar anos a fio ao domínio de técnicas complexas é, ironicamente, conquistar a liberdade consciente de quebrar as regras com autoridade, fica o questionamento no ar para as pessoas pensarem. E qual seria? Quais manuais inquestionáveis, quais dogmas acadêmicos ou regras engessadas em nossas próprias trajetórias profissionais nós estamos seguindo cegamente hoje? E mais importante do que isso, quais dessas correntes nós teríamos o dever moral e a coragem de quebrar conscientemente
hoje mesmo.